É, a live de hoje, como eu falei, poderia ter várias vertentes. Vou seguir a vertente aqui. As pessoas ficam achando que é o puxa-saco. Não, não. É sobre armamentos. É sobre armamentos. A Europa, os Estados Unidos, não têm armamento de ponta para encarar a Rússia, porque a Rússia continuou fabricando armamentos. O Ocidente passou a fabricar alegorias, porque eles precisavam manter os gastos e criar coisas bonitas, simpáticas, lindas, eficientes. Não, nem um pouco. E tudo que era revolucionário era caro. E quando a Rússia cai, eles conhecem a tecnologia stealth. O que é uma tecnologia stealth? A tecnologia stealth é a diminuição. Todo objeto no radar tem uma coisa chamada assinatura. Tá? É o tamanho dela. Então, a assinatura é por metragem, centimetragem quadrada. Então, o que acontece? Quanto maior a assinatura dele, mais fácil o radar pegar. O stealth simplesmente burla essa lógica. Burla mesmo. Bem, em 1999, um sistema Buk 125, acho que Buk 125, da década de 60, derruba a mais moderna aeronave russa, americana, o F-117, totalmente stealth, totalmente à prova de radar. Como o major que estava operando não sabia disso, ele falou que não sabia, pediu desculpas, foi lá, rastreou, traqueou, travou o alvo, apertou o botão e, bom, dizem que foram duas, que a outra eles ocultam, mas essa não deu para ocultar, porque os pedaços caíram todos. Caía dali já, de cara, a tecnologia stealth, mas criaram uma série de situações, porque ele teria acionado o radar, e acionando o radar, ele pegou uma assinatura de radar, mas não. Foi descoberto que os radares métricos, tá? Os radares métricos, de onda métrica, tá? Conseguem pegar uma aeronave stealth em dois eixos, latitude e longitude. Só não pega em altitude. Mas a altitude você simula. Você faz uma regra de 3 dentro do computador e você simula a altura. É batata. Os chineses já fizeram isso. E hoje, nada stealth funciona. Nada stealth é stealth. Pode ser stealth para a Líbia, mas para a Rússia não é. Para o Irã não é. Para a China não é. Para os donos da bola não é. E se não é para os donos da bola, não serve para ninguém. Não tem. E a capacidade de copiar equipamentos, a famosa engenharia reversa americana, beira o risível. Até hoje, apesar deles terem contato, eles não conseguiram fazer um SVE, Sistema de Vetoração de Empuxo, tridimensional. O F-22 faz algo parecido. Não faz. Não faz o que um Sukhoi 27 faz, muito menos um 35. Muito menos, agora, os Su-57, que são stealth. Diminui a assinatura. Mas é outra coisa que transforma o Su-57. É a roupa dele. É a pintura que ele tem. A pintura que ele tem é inteligente. É um sistema vivo de rastreamento e de absorção. Diferentemente do F-22, que tem uma pintura problemática, em que metade deles apresenta corrosão, sinal de desgaste. A última grande lampada dos Estados Unidos foi o F-35. O que é o F-35? O F-35 é um superavião monomotor com um sistema de vetoração de empuxo, de decolagem vertical, que se você botar aí Yakolev ou Yak 141, você vai descobrir que o desenho é praticamente o mesmo avião.
Era russo? Era. Era bom? Era uma merda. Foi o pior avião embarcado, feito até hoje. Mas venderam para os Estados Unidos os planos, alguém ficou rindo, alguém virou oligarca lá, vendendo todo o projeto para os Estados Unidos, que roubaram esse projeto e levaram para lá. Juntaram com a tecnologia stealth, que era russa, e que eles já tinham acesso, né? E pegaram duas coisas banais e fizeram uma merda, que se chama F-35. O avião que não voa, cai, decola mal, desce mal, voa mal, anda mal. E agora estão praticamente todos no solo, cheios de problema. Gasto até agora 1,8 trilhão de dólares. Isso é muito ou é pouco, Rubem? Isso é todo o dinheiro que o Putin gastou nas Forças Armadas Russas. Isso é todo o dinheiro que o Putin gastou nas Forças Armadas Russas em seus 22 anos de governo. Isso apenas para os Estados Unidos criarem um avião que não voa, um avião que é um lixo, um avião que veio para ser invisível e é risível. Não é um avião invisível, é um avião risível. O F-22 é um pouquinho melhor, mas é outra bosta. Quais são os melhores aviões deles? Ainda são os F-15 e F-16. F-14 parou de voar porque houve lá um esquema de propina na Boeing que colocou o F-18 muito inferior e tirou o contrato da Grumman. Tá? E passaram a usar essa porcaria. O F-18, que é fraquíssimo, fraco em todos os sentidos. Como eu falei, eficiente demais no Congo, eficiente demais no terceiro mundo. Quando vai para a primeira divisão, fudeu. Quando vai para onde a gente bota a bola na cal e bate pênalti para decidir, fudeu. Não presta para nada. Só isso? Não, tem muito mais. Tem muito mais. Fizeram fragatas e cruzadores stealth. Estão todos enferrujados, apodrecendo e indo para a sucata. Mas alguns trilhões de dólares junto, centenas de bilhões de dólares. Enquanto isso, a Rússia vai fazendo o lápis. O lápis que escreve em qualquer lugar. Como eu já falei, é a velha piada, a anedota do russo que, ao escrever no espaço, usava o lápis e o americano gastou $1 milhão para fazer uma caneta que escrevia no espaço. A história é fantasiosa, eu já contei aqui. Naquela época, os americanos eram mais eficientes e inteligentes. Já gastavam muito mais, mas a caneta que escrevia no espaço é anterior à viagem de gravidade zero, e os próprios russos compravam, importavam dos Estados Unidos e usavam. Existe ela até hoje, você pode achar ela no catálogo, é a gravidade zero, a caneta que escreve no espaço, mas a alusão da Rússia é sempre fazer o mais rápido, o mais simples, o mais barato e o mais eficiente. E assim nós temos todo esse processo. Temos o processo do submarino, sim, do Poseidon, e do torpedo Skal. Torpedo Skal, ele tem um processo chamado supercavitação. O que é supercavitação? Cavitação é a propriedade que existe de um fluido se transformar em gás. Né? Quando há cavitação dentro de uma bomba, por exemplo, o líquido que está se bombeando por um problema estrutural físico, que a gente chama de desequilíbrio do NPSH, né? peso neto, peso líquido no olho da bomba, ou seja, aonde a bomba centrífuga, só a bomba centrífuga que passa por isso, porque as outras bombas são DP, de deslocamento positivo. Estou aproveitando para gastar um pouco conhecimento que estava meio congelado. Bomba de deslocamento, bomba de paleta, bomba de engrenagens, são bombas DP. Elas mandam, a saída delas é igual à entrada. Tudo que eles pegam e comprimem, eles mandam. Tá? Então, é uma bomba de demanda contínua. Já a centrífuga, não. Você impele velocidade ao líquido, você tem o desenho da voluta, que te dá formato, o caracol, que faz o direcionamento, e aquilo ali faz com que você insira pressão através de velocidade, porque uma é contrária à outra. Para você aumentar a pressão, tá? Você tem que quebrar a velocidade. Tá?
Quando você diminui a pressão, você aumenta a velocidade. Então, você pega a velocidade, você dá velocidade ao líquido, tá? E você, através de uma equação, você consegue fazer a vazão do sistema. A vazão dela é variável, até que há um ponto de desequilíbrio, que é o NPSH. Né? Aí você tem um processo de cavitação. Cavitação é isso. Cavitação é transformar esse líquido em gás. E a supercavitação é isso. É uma bolha de gás, aonde, como aquela historinha do, do burro indo na frente e você com a cenoura. Ele nunca alcança, né? Porque a cenoura está sempre na frente que você está. O seu ponto fixo é em cima dele. Então, a distância entre a cenoura e o ponto vai ser sempre o mesmo, porque você se desloca junto com o burro. Então, o burro nunca vai alcançar. É mais ou menos o que acontece na supercavitação. A supercavitação acontece na frente do míssil, né? E, imediatamente, aí a teoria de Zeno se explica. Né? Onde você acha que ele vai se chocar com a água, ele não se choca, porque antes tem a camada de gás. Aí a metade da metade da metade, eu já falei aqui sobre a teoria de Zeno, não vou falar mais. Chega. É o seguinte, você viaja dentro de uma bolha de gás. Isso o que acontece? A resistência diminui, acho que 170 vezes ou mais do que isso, eu esqueci a relação. E o que você faz? Você tem um torpedo que viaja até 600 quilômetros dentro d'água. É um prodígio. Foi esse, inclusive, que disse que estava no Kursk. Ele usa como combustível água oxigenada, peróxido de hidrogênio. Né? Então, é o seguinte, disseram que foi isso que provocou o acidente, não foi nada disso. Isso eu já esmiucei. Tá? Eles nunca conseguiram, nem tendo ele na mão, inclusive o Putin já sacaneou o Obama sobre esse torpedo, falou que ele poderia vendê-los para os Estados Unidos. Eles tentaram roubar os segredos disso e não conseguiram, porque eles fazem um negócio chamado procedimento em cadeia. A inteligência é compartimentada. Quando você compra essa inteligência, você compra um pedaço. Você nunca sabe tudo. Você nunca sabe tudo. Você sabe como funciona A, mas não sabe como funciona B. C, você também não. Quando você junta 2 A, B, C, mas tem 10 fatores ali. Então, isso daí é outra soberba. Tudo isso desenvolvido enquanto os Estados Unidos fazia carro de alegoria com Joãozinho 30. Acho que nem Joãozinho 30 foi contratado porque ele faria melhor. Além disso, temos outros sistemas, tá? Como os emuladores de pulso magnético, que destroem sistemas aonde você já viu e você pode procurar, consultar, tá? Donald Cook, cruzador Donald Cook, um navio espião, todo mundo sabe que é espião, que já foi humilhado 2 vezes pela Rússia através do uso do sistema Kibini. Kibini é o emissor de ondas magnéticas embarcado nos caças que conseguem fazer uma interferência eletromagnética em todas as defesas e apagar os radares. Rubem, por que eles não estão usando tudo isso lá na Ucrânia? Talvez seja isso que o Ocidente quisesse, para fazer ataques massivos e pegar algum material. O sistema Krasushka é usado. O Murmansk não está sendo usado. Não se sabe por quê. O Murmansk tem 3.000 quilômetros de alcance e apenas 7 ou 8 conseguem cobrir todo o país, defender ele nessa situação. Agora, o Kibini e o Krasushka estão sendo usados. São sistemas de arma e desarme. Não é à toa que você vê aqueles helicópteros voando baixo em missões suicidas e não são atingidos pelos Stinger. Por quê? Porque há uma interferência eletrônica. Mas eles são infravermelho. Eles são infravermelho como sistema principal. Mas há um processo de mimetização onde o alvo é dobrado ou triplicado. E acontece muito aquilo que está acontecendo. A S-300 que caiu na Polônia acertou os tratoristas e matou 2 poloneses. Lamento, eram 2 camponeses. Que eles ficam loucos, perdem a orientação e caem no solo. Isso é o efeito secundário deletério na guerra da Ucrânia.
que ainda não é guerra. Uma guerra que a Rússia não vai perder nunca. Quem pode perder é o mundo. A Rússia nunca vai perder. Você já imaginou a Rússia voltando com a viola no saco para casa? Com milhares e milhares de ogivas, com todo o equipamento que ela tem, com milhares de bombas termobáricas que ela não usou? Como eu falei, o grande problema é a Rússia sair do ataque tático e partir para o estratégico. Se partir para o estratégico, como os Estados Unidos fizeram na Iugoslávia, todos eles marginais, criminosos, fizeram na Líbia, fizeram no Iraque, matando 1,5 milhão de civis, os bandidos, vocês têm muito que pagar, tá? Mas estão pagando já a vergonha e a humilhação disso aí, que vocês estão vendo. Armamentos que não funcionam, tudo que funciona é do século passado, é diante da queda, porque depois da queda vocês não fizeram mais nada que se aproveite, nada. Não existe um armamento eficiente. Agora lançaram mais um avião Zepa aí, e tudo deles custa bilhões. O sistema Patriot é uma falácia, nunca funcionou, é um lixo. Custa soberbos 250 milhões de dólares, cada míssil custa 2, 3 milhões de dólares. E a Rússia já tem uma estratégia para acabar com todas elas. É uma estratégia simples. Foi desenvolvida bem por Israel, no Vale do Bekaa, em 82, que é um enxame de drones de baixo valor, com grande assinatura, eles fazem questão que ele tenha uma grande assinatura, para parecer uma aeronave grande. E os sistemas terra-ar atacam você com os drones de reconhecimento, mapeia, só que agora não é 1982, agora é 2022, 2023. E em 3 minutos, um KH-31 já entrou pela traseira, ou um X-31, que é um míssil, tem outro 35 também, anti-radar, já fez a festa. Então é isso. Não existe guerra perdida para a Rússia, porque a Rússia não perde, quem pode perder é a humanidade, porque antes de perder ela vai sentar o dedo. Não tem condições de perder pelos próprios números. A Ucrânia deveria ser denunciado, o Zelensky, tá? O Zelensky deveria ser denunciado por crime contra a humanidade. Ele está mandando grávidas e crianças para a frente de batalha na sua 11ª convocação. A Rússia só fez uma convocação e não colocou ela em campo. Ele, com 5 vezes mais soldados do que a Rússia, já está na sua 11ª. Garotos de 14 anos com fuzis. Mulheres grávidas, mais de 50 mil mulheres no fronte. É isso que tem esse marginal, e o Ocidente bate palma e você bota a bandeirinha da Ucrânia junto aí, né? Bota de Israel, bota da Ucrânia, dos Estados Unidos. Isso, para mim, é lixo.